Vamos fazer aqui um aprofundamento, tá? Para entender muito bem como é que essa fórmula ela funciona, tá? Então, aqui está a fórmula como está na norma, tá? E aqui eu apenas reescrevi de uma maneira um pouco mais fácil de visualizar, com uma letra um pouco maior para que a gente consiga pensar melhor com isso daqui. Como é que funciona? Você vai ter uma massa que vai precisar ser adicionada, né, uma massa extra que você vai precisar adicionar ao seu teste, que são aqueles discos, aquele conjunto de massa que você tem aí no seu laboratório. Como que nós chegamos nesse valor de massa? Ou seja, o valor de massa é um valor em quilos, tá? O teste ele pede 10 ou 50 newtons, mas é mais comum nós sabermos as massas e não esses valores em newtons. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos uma força a ser aplicada, tá? Dessa força a ser aplicada, que é aqueles 10 ou 50 newtons no Vicat, você tem que ali desconsiderar a força do seu dispositivo. Então, esse zero do seu dispositivo, ele precisa ser zerado. Aqui, qual que é a ideia da norma? Essa força a ser aplicada, né, é a força que vai ser adicional ao que o equipamento já está fazendo. Ou seja, a quando nós consideramos esses 10, 50 newtons, na verdade é o somatório dessas duas forças aqui. É a força total do equipamento. Como tem essa força do dispositivo, você tem que dar essa ajustada aqui. Entenda muito bem esse ponto com quem calibra o seu equipamento, porque muitas vezes ele já dá esse resultado para você trabalhar de uma maneira melhor, de uma maneira mais prática. Como nós estamos falando aqui, uma massa a ser aplicada, e de uma massa que já está ali na montagem, nós temos que fazer a conversão dessas forças em massa. E nós utilizamos a conversão de 9,80665, tá? Ou seja, 1 quilo equivale a 9,80665 newtons. É essa a taxa de conversão que você vai utilizar no seu teste. Tudo bem? Se você tiver uma dúvida aqui muito específica, muito detalhada, mas que em alguns casos ali pode até fazer um pouco de diferença. Se você estiver trabalhando ah, lá numa cidade que fica muito no topo da Cordilheira dos Andes, você tem uma diferença de altura muito grande. Então, talvez esse valor de conversão, né, a força da gravidade varia com essa altitude, né? Então pode ser que tenha um valor diferente. Se você precisar usar qualquer valor diferente disso, busque uma norma, a STM, uma norma ISO, que ensine exatamente como utilizar um valor diferente de 9,80665 newtons para 1 quilo. Tá? Esse valor ele muda muito pouco, você precisa de uma diferença muito grande de altitude para trabalhar com esse, para trabalhar com para investir tempo e dinheiro e recurso para usar um fator diferente desse. É possível, é muito pouco comum e até hoje, sim, não vou falar sempre, porque sempre é uma palavra muito forte, né? Mas até hoje eu nunca vi ainda um laboratório utilizando um valor diferente desse. Uma outra dica que eu te dou é o seguinte: não arredonde, tá? Esse número não é 9,8, não é 9,81, 9,82, 9,817, né? 9,807, ele é 9,80665. Tudo bem? Porque esses arredondamentos, por mais pequenos que pareçam, quando você vai colocar ali aquela massa de 1 grama, 2 gramas, às vezes você está colocando uma massa que não precisa. Tá? Então, não arredonde durante esse cálculo. Tenha o resultado lá no final e depois você trabalhe com possíveis arredondamentos. Então, você tem a massa a ser aplicada, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa força convertida em massa, né? A massa ali que você precisaria ter
caso você não tivesse nenhuma haste, e aí você tira essa massa da montagem, tá? Então essa força, essa massa que ia ser adicionada, você vai ter a massa total necessária, menos a massa que já está lá, que é a massa da montagem. Então, da haste, ponteira, parafuso, porta-amostra, qualquer coisa que estiver sendo pressionada contra a sua amostra, você tem que pesar, tem que conhecer esse valor, tem que fazer a calibração desse valor, e aí você tira de tudo isso para descobrir a massa que precisa ser apenas adicionada. Tudo bem? Então, muita atenção com isso daqui. Ah, seja bastante cauteloso com o cálculo dessas massas, porque isso vai influenciar, sim, no seu resultado de teste. E aqui, a dica é o seguinte, muitas vezes a gente esquece, tá? De colocar a massa da montagem, ou a gente coloca a massa da montagem, mas pesa sem a ponteira do Vicat, ou pesa sem algum outro dispositivo, algum mecanismo, algumas hastes que são construídas em duas, três partes, a gente pega às vezes só duas partes, esquece de uma terceira, tá? Algumas vezes, quando você desmonta essa haste do equipamento, você precisa tirar um disco que as massas elas são apoiadas. Às vezes você tira aquele disco e deixa só a haste propriamente dita. Então aquele disco ali ele vai ser sim uma massa aplicada na amostra. Então não esqueça de nenhuma das partes, tá? Tudo que você for encostar ali na sua haste, você conseguir movimentar, tudo que estiver sendo movimentado precisa ser pesado, tá? Quem trabalha com equipamento já vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Mas toda essa parte móvel, tudo que estiver movimentando, você precisa pesar, porque se está movimentando, está sendo pressionado contra a sua amostra, tá? Não erre no cálculo das massas e tenha massas calibradas. Se você tiver massas não calibradas, você vai errar no cálculo, muitas vezes sem saber. Às vezes você vai fazer o cálculo certo, mas com valores que não são reais, porque suas massas não estão calibradas. E aí você vai ter sim um erro, uma falta de repetibilidade no seu teste, ou até pior, você vai aprovar peças, materiais, componentes que estão reprovados, ou você vai reprovar materiais, peças que estão aprovadas.